Sejam bem-vindos ao programa Entrada Franca. São Paulo tem uma infinidade de eventos culturais com ingressos gratuitos ou bem baratinhos. Nós vamos mostrar alguns deles no nosso programa para você se programar no final de semana. Vamos começar? Nestes dias de Ano Novo, São Paulo diminui o seu ritmo, que normalmente é alucinante. É como se as pessoas estivessem se preparando para o dia a dia agitado e barulhento do resto do ano. Uma pausa no meio do turbilhão. São dias perfeitos para conhecer ou rever alguns recantos gostosos da cidade. O calendário de shows, teatro e dança também deu uma pausa e só retoma para valer na semana que vem. Mas, com exceção do dia 1º do ano, os museus estarão funcionando normalmente. E há muitas exposições interessantes em cartaz, tanto para adultos como também para ir com a garotada. O programa de hoje traz uma porção delas. Então vamos lá! Hans-Günter Flieg é um alemão que imigrou para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui, ele se tornou um fotógrafo renomado e fez inúmeros trabalhos que registram o desenvolvimento da arquitetura, das instalações industriais e do design brasileiro. As suas fotografias revelam um cuidado especial com a luz, que é quase uma matéria-prima no seu trabalho. Flieg consegue registrar o ambiente árido e duro de uma fábrica de maneira a produzir imagens poéticas e encantadoras. A exposição Indústria, Design, Publicidade, Arquitetura e Arte na obra de Hans-Günter Flieg está no Museu de Arte Contemporânea da USP, no Parque do Ibirapuera, e pode ser vista de quarta a domingo, das 10 às 18 horas, às terças-feiras até às 22 horas. Vale a pena conferir o trabalho desse alemão tão brasileiro. A entrada é franca. Martin Chambi nasceu em 1891, numa pequena comunidade perto do lago Titicaca, no Peru. Começou a fotografar ainda jovem, ao obter um emprego como assistente de fotógrafo numa mineradora. Mais tarde mudou-se para Arequipa, onde se aperfeiçoou com um famoso fotógrafo local, chamado Max Vargas, até montar o seu próprio estúdio. A partir daí, Martin Chambi se dedicou a registrar a população nativa do Peru. Porém, por influência da sua origem indígena, Chambi buscou uma abordagem diferente da forma folclórica e exótica que era comum naquela época. Preferiu registrar a humildade da vida andina, o que tornou seu trabalho reconhecido mundialmente, tanto pelo seu caráter etnográfico como pelo aspecto artístico. Chambi foi um dos primeiros a fotografar Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, descoberta em 1911. Durante toda a sua carreira, ele lançou um olhar antropológico e ao mesmo tempo terno sobre o lado mais esquecido do Peru e a estranha melancolia do povo andino. A exposição Face Andina, a fotografia de Martin Chambi, está exibindo quase 100 trabalhos desse artista peruano, em cartaz no Instituto Moreira Salles, na Rua Piauí, em Higienópolis, de terça a domingo, das 13 às 19 horas. A entrada é franca. O excêntrico, controvertido e genial Salvador Dalí está entre nós. Depois de passar pela Espanha e pela França, está em São Paulo a maior exposição já vista no Brasil das obras do surrealista Salvador Dalí. São 218 peças entre pinturas, fotografias e desenhos que compõem um panorama da carreira desse artista catalão e apresentam a evolução da sua técnica e dos seus temas. São trabalhos produzidos desde 1920 até as suas últimas obras. Uma grande oportunidade para mergulhar de cabeça no universo fantasioso e simbólico de Salvador Dalí.
Dalí produziu mais de 1.500 quadros ao longo da sua carreira e também ilustrações para livros, litografias, desenhos para cenários e trajes de teatro, um grande número de desenhos, dezenas de esculturas e vários outros projetos. Durante a exposição, o público pode dar uma checada também na contribuição de Dalí para a história cinematográfica. São exibidos 3 filmes que tiveram a participação do artista. O primeiro deles é O Cão Andaluz, dirigido por Dalí e outro catalão, Luís Buñuel. O filme é um experimento feito em 1929, em que a ação é conduzida pelos sonhos, seguindo os preceitos do psicanalista Sigmund Freud. Outro filme que está sendo exibido na mostra é A Idade do Ouro, mais um feito em parceria com Buñuel, em 1930. O filme causou uma grande polêmica pela forma como Dalí e Buñuel tratam a Igreja Católica, embora a história seja simplesmente sobre um romance não concretizado. E por fim, tem ainda um filme dirigido por Alfred Hitchcock, em que o diretor pediu a Salvador Dalí que se encarregasse de uma sequência do sonho do protagonista, interpretado por Gregory Peck. Esse sonho é desvendado no filme através de conceitos da psicanálise. O resultado foi primoroso. A exposição Salvador Dalí está em cartaz no Instituto Tomi Otaki, na Rua Coropés, em Pinheiros, de terça a domingo, das 11 às 20 horas. O Instituto está distribuindo senhas, sempre às 11 horas, às 14 horas e às 17 horas. A entrada é franca. Erwin Blumenfeld teve uma vida movimentada. Nasceu em Berlim, em 1897, de família judia. Serviu no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, depois mudou-se para a Holanda, onde abriu uma loja de artigos de couro. Ali, começou a fotografar os seus clientes no próprio estabelecimento. Em 1935, a loja faliu e Erwin partiu para Paris, onde começou a trabalhar como fotógrafo de moda. Durante a Segunda Guerra Mundial, passou um ano em campos de concentração na França, mas conseguiu fugir e mudou-se com a família para Nova York. Em pouco tempo, Blumenfeld se tornou um dos fotógrafos mais famosos e mais bem pagos dos Estados Unidos, com seus trabalhos criativos e a sua técnica excepcional. Fez dezenas de capas para as mais importantes revistas, como a Harper's Bazaar, a Cosmopolitan, a Life, entre outras. Foi um pioneiro no uso de fotomontagens e de iluminações inusitadas e realizou inúmeras experimentações que o tornaram conhecido como um fotógrafo de vanguarda. A exposição Blumenfeld Studio Nova York celebra a produção que ele realizou entre 1941 e 1960. São fotografias de moda, campanhas publicitárias, retratos de personalidades e uma curiosidade: os filmes experimentais que ele produziu em seu estúdio no Central Park. Blumenfeld Studio Nova York está em cartaz na FAAP, na Rua Lagoas, em Higienópolis, de terça a sexta, das 10 às 20 horas, e aos sábados e domingos, das 13 às 17 horas. A entrada é franca. A Pinacoteca do Estado está proporcionando ao público uma grande oportunidade de conhecer os principais estilos e escolas artísticas do Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje. A exposição Arte no Brasil é um verdadeiro panorama da arte brasileira, por meio de obras que integram o acervo do museu. São trabalhos de Debré, Almeida Júnior, Visconti, Portinari, Lazar Segal e muitos outros nomes de relevo das artes plásticas do nosso país. A Pinacoteca do Estado fica na Praça da Luz e o horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Às quintas-feiras, até às 22 horas. E a entrada é franca nas quintas-feiras, após as 17 e aos sábados.
O público brasileiro tem a oportunidade de ver pela primeira vez uma grande retrospectiva do trabalho do artista plástico franco-alemão Hans Hartung. São mais de 160 obras marcadas pelo seu abstracionismo gestual, em que ficam evidentes as marcas dos movimentos realizados pelo artista na execução desses trabalhos. Hans Hartung nasceu em Leipzig, na Alemanha, e logo no início da sua carreira como pintor, mudou-se para Paris, para escapar do nazismo. Na Segunda Guerra Mundial, alistou-se na Legião Estrangeira, onde foi perseguido pela Gestapo. Perdeu uma perna numa batalha e acabou preso num campo de concentração na Espanha. No fim da guerra, foi libertado e voltou aos seus trabalhos de pintura, que não deixou de fazer nem mesmo quando seus gestos ficaram limitados, pouco antes de morrer, em 1989. A exposição de Hans Hartung está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, na Rua Álvares Penteado, no centro, de quarta a segunda-feira, das 9 às 21 horas. A entrada é franca. Depois do intervalo, mais eventos com ingressos gratuitos ou bem baratinhos. Voltamos já! O Em Cartaz é um programa antenado com a vida cultural de São Paulo. Teatro, música, cinema, dança, literatura, tem de tudo no Em Cartaz. Afinal, o que está em cartaz na cidade está no programa Em Cartaz. Quinta-feira, meio-dia, ao vivo, com reprise no domingo, à 1 da manhã, aqui na TV Aberta. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Estamos de volta com Entrada Franca, que hoje selecionou algumas das muitas exposições em cartaz na cidade, todas com ingressos gratuitos. Vamos continuar com as nossas dicas. São Paulo é uma cidade em constante mutação, protagonista de processo industrial e comercial do nosso país. Transformações que se refletem no perfil urbano da cidade, para o bem e para o mal. A urbanização do centro de São Paulo é o tema da mostra fotográfica que chega à Oca do Ibirapuera. A exposição Memória Mutante exibe mais de 200 fotos do acervo do Museu da Cidade de São Paulo, que documentam as transformações das paisagens urbanas do município ao longo dos últimos 150 anos. A Oca fica no Parque do Ibirapuera, com entrada pelo Portão 3, de terça a domingo, das 9 às 17 horas. A entrada é franca. Parte do acervo do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão está em São Paulo.
Trata-se de uma mostra inédita que reúne mais de 40 peças e 10 instalações interativas que representam a trajetória de um dos maiores gênios que a humanidade conheceu, Leonardo da Vinci. A partir de desenhos e estudos deixados por Da Vinci, foram construídos modelos dos seus inventos e das suas experiências, que evidenciam a sua importância como pensador e engenheiro. The exhibition wants to explain how much Leonardo was a genius, but not in the sense that a lot of people think that he was not an isolated genius inventing everything, but he was a man of his time. And so his innovation came from the deep observation of everything that was around him. It is a lesson for us today to be curious of everything, to learn from the things we have around us, and the confrontation with other scientists, with other people. A exposição está dividida em 7 módulos, que representam os vários campos de estudo e de trabalho de Da Vinci. Uma grande mostra sobre um dos mais geniais inventores que o mundo já teve. Leonardo da Vinci, a natureza da invenção, pode ser vista diariamente das 10 às 20 horas, na Galeria de Arte do SESI, na Avenida Paulista. A entrada é franca. Todas as exposições que mencionamos podem ser vistas por toda a família, mas há algumas que vão agradar especialmente as crianças. Então, por que não aproveitar esses dias para ir com a garotada? Veja só as nossas dicas. La primavera. Mafalda é uma menina preocupada com a humanidade e a paz mundial e que se rebela com o estado atual do mundo. La música. A personagem foi criada pelo argentino Joaquim Salvador Lavado Terrón, conhecido por Quino. Indudablemente, la primavera es lo más publicitario que tiene la vida. Foram publicadas milhares de tirinhas de 1964 a 1973. O sucesso foi imediato e as historinhas passaram a ser traduzidas para vários idiomas. Ya que estás ayudándome, limpia bien el globo terráqueo. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Mafalda tem 6 anos de idade, odeia sopa e adora os Beatles. Cuando seas grande, Ela se comporta como uma típica menina da sua idade, mas tem uma visão aguda da vida e vive questionando o mundo à sua volta. aprenderé inglés y ruso. Me parece que también tendré que aprender algo de karate. Os 50 anos de criação da menina que conquistou o mundo com sua atitude inquieta e questionadora são celebrados na exposição O Mundo de Mafalda. Dividida em 13 módulos, a mostra reproduz ambientes frequentados por Mafalda nas histórias, além de diversos objetos preservados por Quino e que são emblemáticos da personagem, como os famosos globos terrestres e o carro de seus pais. A exposição O Mundo de Mafalda está em cartaz na Praça das Artes, na Avenida São João, diariamente das 9 às 20 horas. A entrada é franca. Um dos maiores sucessos de 2014 é a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, que oferece ao público a oportunidade de entrar literalmente nos ambientes do castelo. São mais de 10 espaços, como o saguão e a biblioteca. Dá para ver também os bonecos originais utilizados na famosa série da TV Cultura e que continuam encantando os adultos e as crianças. Além de tudo isso, há também as peças do acervo do programa, que foram
foram restauradas e recuperadas para a mostra. São fotografias, figurinos dos personagens, músicas e ainda depoimentos dos atores do elenco original. Tudo muito bonito e emocionante. Castelo Rá-Tim-Bum, a exposição, fica em cartaz até o dia 25 de janeiro no Museu da Imagem e do Som na Avenida Europa, de terça a sexta, das 8 às 21 horas, e aos sábados e domingos, das 8 às 20 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 5. Mas às terças-feiras, a entrada é franca. A Companhia Giramundo surgiu a partir da iniciativa do artista plástico Álvaro Apocalipse, quando era professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois de diversas experiências no ramo publicitário, Apocalipse direcionou o seu processo criativo para a produção de bonecos. Isso foi em 1970, e de lá para cá, o Giramundo produziu dezenas de espetáculos e uma infinidade de bonecos, das mais variadas técnicas de manipulação. A Giramundo já circulou por várias partes do mundo e coleciona inúmeros prêmios. É uma referência na técnica de teatro com bonecos. A Ocupação Giramundo é uma grande exposição que proporciona um passeio pela história da companhia. O público poderá ver os principais bonecos confeccionados para os espetáculos que o grupo produziu ao longo dos mais de 40 anos de trabalho ininterrupto, além de desenhos, croquis e maquetes. A Ocupação Giramundo está acontecendo no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, de terça a sexta, das 9 às 20 horas, e aos sábados e domingos, das 11 às 20 horas. A entrada é franca. Os principais passos evolutivos da humanidade são o tema da exposição permanente Do Macaco ao Homem, estruturada em módulos temáticos que mostram o desenvolvimento da raça humana ao longo de milhões de anos com relação às mudanças físicas, à tecnologia e às artes. Instrutivo e apaixonante. Pela primeira vez se monta na cidade uma mega exposição trazendo réplicas dos principais fósseis já encontrados desde o início do século XX até o momento, para contar a história da evolução da nossa espécie. Nós estamos no subsolo do catavento. Esse espaço foi inteiro reformado para receber a exposição, dando esse clima assim, de descobertas arqueológicas, antropológicas. A exposição começa com uma introdução, que é a árvore evolutiva da nossa espécie e a nossa relação com todos os nossos outros ancestrais já descobertos até hoje. A partir daí a gente vai passar por 7 sessões, cada uma delas com um tema diferente. Realmente, a exposição Do Macaco ao Homem está mesmo muito bonita. Ela pode ser vista no Catavento Cultural, que fica no Parque Dom Pedro, bem ao lado do Mercado Municipal. De terça a domingo, das 9 às 17 horas. Aos sábados, a entrada é franca.
Depois de ter sido vista por mais de 230 mil pessoas no Rio de Janeiro, chegam a São Paulo os trabalhos do escultor australiano Ron Mueck. As suas esculturas feitas de fibra de vidro e silicone impressionam por suas proporções e por seu realismo. Ron Mueck é capaz de captar as mais íntimas expressões do rosto humano, de forma tão fiel que é possível acreditar que se tratam mesmo de pessoas em ações do cotidiano. Ron começou a sua carreira fabricando marionetes e bonecos para a televisão e para o cinema. E com isso, ele adquiriu as técnicas para fazer essas suas reproduções hiperrealistas, quase perfeitas do corpo humano. Durante a exposição será exibido um vídeo que mostra o artista em seu ateliê, em pleno processo de trabalho. Na Pinacoteca do Estado, na Praça da Luz, de terça a domingo das 10 às 17h30. Às quintas-feiras, a Pinacoteca fica aberta até às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 3,00, mas às quintas, após as 17h e aos sábados, a entrada é franca. O Entrada Franca de hoje acabou. Escolha uma das nossas sugestões e divirta-se. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no Facebook. Está tudo lá. Até a semana que vem. Tchau!